Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades da matéria, tá? Especificamente temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Vamos falar sobre essas três propriedades. Existem outras, mas a aula de hoje vamos falar sobre essas três propriedades, né? E eu coloquei um fluxograma de mudança de estado, né, da matéria, para vocês entenderem um pouco como que isso ocorre, né? Tem sólido para líquido, de líquido para gasoso. Uma coisa que a gente precisa entender é que a mudança de estado de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ocorre sempre com aumento de temperatura ou diminuição da pressão do sistema, né? Isso para qualquer substância, né? Ao contrário, quando de gasoso passa para líquido e de líquido para sólido, é a diminuição da temperatura e o aumento da pressão. Como a gente pega sempre a água como referência, a gente pega a água e coloca no congelador. Diminui a temperatura da água até um ponto que ela passa de líquido para sólido, que ela vira gelo, né? Começa a falar de fusão, né? Fusão é a passagem de um sólido para a forma líquida, normalmente provocado por aquecimento, né? E a gente tem aí, a imagem que vocês estão vendo aí, a gente consegue também formular um gráfico, né, de mudança de estado. E na mudança de sólido para líquido, né, sofrendo aquecimento, chega a uma certa temperatura, né, falando de substância pura, que ela entra em fusão, né? Se a substância for pura, ela vai manter essa temperatura constante até todo o sólido se transformar em líquido. A gente pode fazer essa experiência com gelo, né, por exemplo. Então eu coloquei um gráfico aí, um gráfico genérico de mudança de estado, né? E aí chega na temperatura da mudança, aí é genérico porque pode ser qualquer substância, porque não está informando aí qual temperatura que está ocorrendo a fusão. Se fosse a água ao nível do mar, né, uma pressão de 1 atm, seria 0 graus. Então ela começa a mudar. Então, fusão, aí está mudando aí o estado. Quando chega no final, que todo sólido virou líquido, aí a temperatura volta a subir no sistema se o aquecimento continuar, né? O mesmo ocorre, né, no caso da ebulição, né, ou vaporização. Na temperatura de ebulição é a mesma coisa, né? Você monta no gráfico genérico aí, pegando de novo a água como referência ao nível do mar, né, numa pressão de 1 atm, ela chega a 100 graus, ela entra em ebulição. A temperatura vai ficar constante, em 100 graus, até toda a água líquida passar para vapor, né, para forma gasosa. No caso, a água, como está aparecendo aí uma figura aí, ela sendo aquecida em ebulição no fogo, se o sistema for aberto, ela vai evaporar toda e vai embora na atmosfera. Para a gente perceber, depois de 100 graus, o aumento da temperatura, teria que ser um sistema fechado, como ocorre dentro de uma caldeira, por exemplo. Um sistema aberto não tem como a gente ver, né? E aí tem o contrário, né? A ebulição, o líquido passando para a forma de vapor, né? Forma gasosa, e a condensação é o contrário, é o estado gasoso passando para o estado líquido. Aí ocorre um arrefecimento, né? Um resfriamento do material, da matéria, da substância, né? Pegando a água como exemplo. A água que vai evaporando, chega numa certa altitude, a temperatura diminui muito, ela começa a condensar e cai na forma de chuva, né? A solidificação é o contrário da fusão. Substância estado líquido passando para o estado sólido, também sofrendo resfriamento. A sublimação é uma característica interessante também da matéria. Algumas substâncias elas passam do estado sólido direto para o estado gasoso, ela não tem o estado líquido, né? Temos exemplo de duas aqui, que é o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, o CO2, como chama, e a naftalina, né? Essas substâncias elas não têm estado líquido,
Ela evapora direto do estado sólido para o gasoso. Aqui eu estou mostrando um gráfico aqui de mudança de estado da água. A gente pega sempre como referência a água. Lembrando, numa pressão de 1 atm, ao nível do mar. Temperatura de fusão e de ebulição da água. De fusão será 0 graus e de ebulição será 100 graus, sempre lembrando ao nível do mar, numa pressão de 1 atm. Porque se a gente for para uma cidade que tem acima de 3.000 metros, por exemplo, como La Paz, na Bolívia, que tem aproximadamente 3.600 metros de altitude, lá a água entra em ebulição abaixo de 100 graus, porque a pressão atmosférica lá é bem menor. Né? Então ela não tem tanta pressão em cima do líquido, aí ela passa para o estado gasoso com mais facilidade. A gente está fazendo aqui um resumo, porque no segundo ano a gente volta nesse assunto e a gente aprofunda mais esses conceitos, para a gente entender melhor. Mas, por enquanto, só saber, ao nível do mar, a água entra em fusão a 0 graus e entra em ebulição, né, ou vaporização, a 100 graus, como está no gráfico aí. A gente tem o gráfico, você tem a temperatura, né, e em função do tempo. Esse tempo, por exemplo, do sólido até chegar ao ponto de fusão. Esse tempo vai depender muito da quantidade de água que está sendo aquecida e da quantidade de energia que a gente está aquecendo aquele líquido, né? Então, se a gente coloca no fogo, por exemplo, uma leiteira com 1 litro de água, vai demorar tanto tempo. Se você colocar 2 litros de água na mesma fonte de energia, você vai demorar um tempo maior. Então depende muito da quantidade que está colocando ali para aquecer. Aqui eu coloquei a temperatura e a fusão de algumas substâncias. Né? Tem o metano, o mercúrio, o álcool. Né? São propriedades também que a gente consegue identificar algumas substâncias. Né? Substâncias, misturas de substâncias também tem ponto de ebulição, ponto de fusão. Né? Só que elas não seguem o padrão de uma substância pura, que na hora da ebulição a temperatura fica constante até todo o líquido passar para a forma gasosa. Né? Um exemplo é a água, que a gente colocar bastante sal na água, quando ela está em ebulição, né, ela sobe um pouco a temperatura. Né? Ela não fica constante em 100 graus, porque ela tem uma mistura de sal e água. No caso da água pura, sim, que ela vai entrar em ebulição, ela vai manter a temperatura em 100 graus enquanto estiver líquido e vapor. Depois que tudo evaporar, ela volta a subir. Lembrando, num sistema fechado, num sistema aberto, não tem como a gente comprovar isso, porque vai embora na forma de vapor na atmosfera. Então a gente teria que ser um sistema fechado para fazer esses testes. Outra coisa interessante dos líquidos, né, são a pressão de vapor. A pressão de todo líquido tem uma pressão de vapor. Então, por exemplo, quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele será. Né? Eu botei um gráfico aí com exemplo de 3 materiais, 3 substâncias. O éter, o álcool, o etanol, né, o álcool etílico e a água. Né? Percebe que a pressão de vapor, em determinadas temperaturas, né? Então a pressão de vapor do éter é maior do que do álcool e da água. Então o éter ele é mais volátil do que o álcool e a água. Né? E por ter uma pressão de vapor maior do que os outros duas substâncias aí, ele entra também, ele chega ele iguala a pressão da atmosfera com uma temperatura mais baixa do que o álcool, do que a água. Por exemplo, olhando aí o gráfico, a 35 graus, o éter ele chega numa pressão, a pressão de vapor dele chega a 760 milímetros de mercúrio. Nessa pressão, ele iguala a pressão da atmosfera, ao nível do mar. Aí ele entra em ebulição. Né? Só lembrando, mesmo antes de chegar ao ponto de ebulição, todo líquido ele evapora. É o equilíbrio entre líquido e vapor. Sempre com uma quantidade de líquido, terá uma quantidade de moléculas na forma gasosa daquele líquido. Né?
Aí como que a gente consegue medir uma pressão de vapor? De novo, num sistema fechado. Se a gente tem um sistema fechado, aí variando a temperatura, a pressão de vapor aumenta a temperatura, a pressão de vapor aumenta, né? Aí no sistema fechado você consegue segurar lá o vapor ali dentro, vai gerar uma pressão ali, assim que mede a pressão de vapor. No sistema aberto não tem como medir, porque toda molécula que sai na forma de vapor, ela vai embora na atmosfera, né? Isso a gente tem um exemplo, uma roupa no varal, por exemplo, ela seca, uma poça d'água, ela seca com o tempo, né? Porque toda molécula que passa para a forma de vapor ali, o vento leva, vai embora na atmosfera, vai mais um pouco, passa para a forma de vapor, e assim vai até secar. No sistema fechado, não tem como a molécula ir embora. Então a gente consegue medir essa pressão. Essa figura dando um exemplo aí de sistema fechado, né? Da água, de novo, né? Em três situações, variando a temperatura, né? Aí a 20 graus, você tem uma pressão de vapor de 18 milímetros de mercúrio. A 50 graus, tem uma pressão de vapor de 90 milímetros de mercúrio. E a 100 graus, tem uma pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio. A 100 graus, dá 760 milímetros de mercúrio, a pressão de vapor da água. Ao nível do mar, ela vai entrar em ebulição, porque ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então ela entra em ebulição. Mas mesmo antes de entrar em ebulição, por exemplo, a 50 graus, vamos ter moléculas de água na forma líquida e vamos ter moléculas de água na forma de vapor. Sistema fechado, você segura as moléculas, mas se tiver um sistema aberto, essas moléculas começam a ir embora na atmosfera, né? Não chegou no ponto de ebulição, mas elas também vai evaporando aos poucos. A gente sabe que uma água chegou no ponto de ebulição em casa, por exemplo, quando a gente coloca a água no fogo, né? Se a gente perceber, a gente vê aquelas fumaças saindo. A água está evaporando ali. Mas a gente só consegue perceber que está em ebulição quando ela começa a borbulhar muito. Ali a gente sabe que ela chegou numa pressão igual à pressão atmosférica do local. Se for ao nível do mar, é 760 milímetros de mercúrio. Então aqui tem outro exemplo aqui, que eu coloquei aqui, para a gente ver no sistema aberto e no sistema fechado, o A e B. No sistema aberto, o que passar para a forma de vapor vai embora. É um exemplo de como a roupa seca no varal. Outra propriedade interessante dos materiais, né, das substâncias, é a densidade. A gente vai fazendo também uma síntese aqui, um resumo, que depois a gente vai voltar nesse assunto. No segundo ano a gente volta nesse assunto de novo, né? A densidade é uma relação entre a massa e o volume de um corpo, né? Não confundir com concentração. É diferente de concentração. A gente pega um determinado corpo, né, mede a massa dele e mede o volume. Aí a gente consegue calcular a densidade daquele corpo, né? No sistema internacional, eles usam a unidade de quilograma por metro cúbico, mas o mais comum que a gente usa é o grama por ml ou grama por centímetro cúbico, né? Aí vocês estão vendo aí uma figura aí que a gente tem alguns líquidos coloridos, aí por diferença de densidade, um fica mais em cima, outro mais embaixo, né? Normalmente tem também como referência sempre a água, né? A gente coloca a água com densidade 1 e qualquer substância com densidade menor que 1, ela vai boiar na água. Qualquer substância com densidade acima de 1, ela afunda na água, né? E eu até gravei um vídeo, né? Como vocês estão vendo aí. Eu peguei um metal, né? Eu não sei que metal que é, a gente pode identificar depois. Esse metal tem marcado a massa nele, que é de 13,99 gramas. Eu peguei uma proveta, coloquei água até 60 ml, como vocês estão vendo aí, e coloquei o metal dentro dele. Eu já sei que a densidade é acima de 1 porque ele afundou. Aí eu sei o deslocamento de água que deu aí, ó, de 60 foi para 65, né? Então,
eu consigo calcular o volume do metal e já tenho a informação da massa desse metal, né? Então, a massa dele é de 13,99 gramas, né? Aí eu tenho um volume que eu medido na proveta, eu tenho o volume inicial, que foi 60 ml, né? Que a gente colocou na proveta. Depois, quando a gente mergulhou o metal na água, o volume que foi deslocado foi de 60 para 65. Então, deslocou 5 ml, né? Então, dá volume final menos volume inicial, dá 5 ml. Esse é o volume desse metal aí, na forma cilíndrica. Aí eu tenho a massa dele, que é de 13,99 gramas, eu coloco na fórmula da densidade, que é uma relação entre massa e volume. No caso, a gente tem, é diferente de concentração, a gente tem que relacionar sempre com as unidades certas. No caso, a gente vai relacionar grama por ml ou grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, né? Para a gente achar a densidade dele. Então, a densidade desse metal é 2,80 gramas por ml, ou 2,80 gramas por centímetro cúbico, né? Eu coloquei do lado também, para ajudar um pouco na matemática, se a gente não fizesse o experimento lá com a proveta, né, para achar o volume desse metal, como ele está na forma cilíndrica, a gente também consegue calcular. Eu peguei uma régua, né, eu medi o diâmetro dele, como está na figura aí, medi a altura, aí eu sabendo a fórmula, né, para medir o volume, né, dele, que o volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura, tendo todas as informações, π é 3,14, o raio é metade do diâmetro, né, vezes a altura, eu achei aí um volume de 5 centímetros cúbicos, né, desse metal, o 5 ml, que é a mesma coisa. E aí a gente sabe a massa, aí do lado aí a gente coloca na fórmula da densidade e mede a densidade desse metal, né? E interessante, pessoal, que para algo boiar na água, independe da massa, tá? Vai ser sempre, a questão vai ser sempre a densidade. Então é uma propriedade muito importante, porque a gente vê, se você jogar uma pedrinha que pese 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas na água, ela vai afundar. Mas, no entanto, um navio que pesa toneladas, ou um tronco de árvore que pesa muito, mais do que uma pedrinha pequena, ele vai boiar na água, né? Então, é muito importante essa propriedade, né? Porque aí a gente percebe a importância dela até no uso, né? No uso científico, né? Porque como é que é interessante um navio imenso boiar, uma pedrinha pequenininha afundar na água, né? Para a gente refletir um pouco sobre esses estudos, né? E por enquanto é só. Bons estudos para vocês. Só referente ao conteúdo que a gente viu hoje, vamos resolver aqui uma questão, né? Então, coloquei essa questão aí, ó, para vocês, referente à pressão de vapor. Uma questão interessante. Então, avaliando o gráfico de pressão de vapor das três substâncias, éter, etanol e água, responda. Se colocarmos essas três substâncias em recipientes abertos e expostos ao sol, qual irá evaporar por completo primeiro? Então, o que a gente precisa avaliar aí? A gente vai avaliar a pressão de vapor de cada substância aí. Se ela tiver a maior pressão de vapor, é que vai evaporar primeiro. Então, no caso aí, o éter, né, que tem uma pressão de vapor maior que do etanol e a água, se colocar os três em mesma quantidade num copo, no sol, deixar lá, o éter vai evaporar primeiro, né? E sobre o metal que a gente estava usando, a gente usou no teste para medir o volume e densidade, é o alumínio. É que nós achamos, pesquisando na literatura, a densidade do alumínio é aproximadamente 2,70.
nós achamos 2,80 é o que está mais próximo. O metal que está mais próximo de 2,80, no caso, é o alumínio. Beleza? Valeu, pessoal.